E aí eu vou mostrar um pouco. Então está começando a nossa aula sobre laboratório, né? A gente vai ver como calcular o desvio padrão, o erro, a incerteza de medidas feitas em laboratório e como utilizar alguns programas. Então a gente começa aqui com as incertezas que são medidas, né, quando a medida é direta e muitas vezes, né, quando a gente vai tirar a medida de alguma coisa, por exemplo, peguei uma régua e vou medir o tamanho de uma caixa, né? Muitas vezes eu posso ter uma incerteza que a gente viu ali, né, do próprio instrumento, que ele fica geralmente na metade da menor casa decimal, e aí essa incerteza sempre vai fazer com que eu dê um chute nessa última precisão que eu tiver. Então, para tentar que esse chute seja mais preciso, né, que melhore a qualidade desse chute, muitas vezes são feitas várias medidas do mesmo objeto, pela mesma pessoa mesmo, né? Você mede uma vez, tira a régua, mede de novo, e aí você pode perceber nessas N medidas valores ligeiramente diferentes, que é visual que você está olhando ali, e aí depois você pode expressar o valor médio dessas medidas e achar o desvio da média desses valores. Então, vamos supor, né, que a gente vai medir o tempo de um projétil que foi lançado atingir o chão. Então, eu tenho aqui 5 lançamentos que foram feitos, né? Então, eu soltei um objeto, né? E aí eu marquei com um cronômetro quando ele tocou o chão. Então, cada vez que ele tocou o chão, a gente consegue ver que eu tenho um valor de tempo ligeiramente diferente medido, né? Então, é uma forma de a gente fazer uma aferição mais precisa, é fazer mais de uma medida, então aqui são 5, e tirar a média deles. Então, o valor médio, né, que a gente tem dessas aferições é a soma, né, de todas as aferições, são 5, né, dos valores dela dividido pelo número delas. Então, a gente encontra, nesse caso, o valor médio de 1,96. Então, e agora, qual que seria o desvio em relação ao valor médio? A incerteza em relação ao desvio da média. Então, o desvio padrão da média, ela pode ser calculada por essa expressão, né? A incerteza dele, né, vai ser, então, igual a 1 sobre n vezes n menos 1, onde n é um número de medidas. Então, aqui seria 1 sobre 5 vezes 5 menos 1, que é 4. Então, é 1 sobre 20, somatório de cada um dos números. Então, o i vai de 1 até 5, de ui, onde o i é valor de 1, valor de 2, valor de 3, que vai se somando, menos o valor da média elevado ao quadrado. Isso tudo raiz quadrada. Vocês conseguem visualizar ou é bom demonstrar isso? Acho que pelo menos abrir, né? O que vocês acham? Fazendo esse cálculo aí, a gente conseguiria uma incerteza que é de 0,0245. Eu acho que eu vou fazer com vocês, porque uma vez pelo menos, né? Para vocês verem a substituição, eu acho que eu consigo fazer aqui mesmo. Vamos abrir um espaço aqui. Essa aqui seria a forma que a gente vai escrever no final, né? Esse resultado. Então, vamos abrir um espaço para a gente calcular, para fazer isso aqui. Então, basicamente, uma função aqui, excelente, essa daqui. É substituir nessa função, para a gente encontrar aqui, né? Seria substituir os valores. Não está dando, não. Agora deu. Então, vamos lá, né? O delta U, que a gente vai calcular para cada caso, então a gente viu que é 1 sobre 5, né? Vezes 5 menos 1, essa parte daqui, né? Esse aqui vai ser elevado a meio, vezes esse somatório. Então, esse somatório, esse aqui ficou bem feio isso aqui, né? 5 vezes 4. Pronto, mais fácil. Eu vou fazer aqui um colchete, e aqui eu coloco assim, acho que é mais fácil. Então, do lado de fora aqui a gente tem 1 sobre 20, e do lado de dentro a gente vai fazer o somatório. O primeiro somatório, que é com i igual a 1, é o primeiro termo i1, que é 1,93. Então, aqui vai ficar 1,93, certo?
menos o valor da média, que é 1,96. 1,96 elevado ao quadrado. Esse é o primeiro termo. Mais o somatório, né? O segundo termo, 1,89 menos 1,96. Não importa se vai dar negativo, porque é o quadrado, né? Mais o próximo número, que é 2,01 menos 1,96 ao quadrado, mais os demais, tá? E o que é elevado ao quadrado, né, a raiz, é o valor total, né? Então, no final, tudo isso é elevado a meio. Então, ao fazer essa conta, só para mostrar para vocês como é que substituiria, né? Encontraríamos a resposta que é de 0,02,45 e a forma de escrever, então, um valor médio com seu desvio seria qual? Ó, aqui eu tenho 3 casas, né? 4 casas depois da vírgula. Não existe uma incerteza com 3 dígitos, né? A gente viu que a incerteza você pode manter 2 ou 1 dígito. Então, se eu for manter um dígito só, eu vou truncar aqui no 2, o 4 arredonda para baixo, então a minha incerteza é 0,02. Então, aqui já está no formato com 2 casas decimais, eu posso manter. Então, o valor médio é 1,96, o desvio é mais ou menos 0,02. Reparem que o desvio ele está dando ligeiramente maior, né? Ele está dando maior do que a incerteza do próprio equipamento. Se ele for usado, por exemplo, para medir o tempo, se tivesse sido utilizado esse cronômetro, por exemplo, ele tem uma incerteza, uma precisão, que é a menor escala, né, de 0,01. Ou seja, você pode ter usado um equipamento que tem uma precisão, mas aí você tem um tempo de reflexo, de quando você viu encostando no chão e você apertou o gatilho, que foi percebido pelo desvio do valor médio, e essa incerteza foi o dobro do valor da precisão do equipamento. Então, mesmo ele tendo 0,01, você não vai colocar aqui o valor direto, porque essa é a sua incerteza da sua série de medidas. Então, assim que se representaria, tá? E aqui a forma de substituir, eu acho que agora fica mais claro, né? Só substituir cada valor aqui dentro. Só que muitas vezes a gente vai utilizar análise gráfica, tá? Para obter um resultado mais preciso em relação à tabela de dados. A gente não vai precisar fazer na mão. Ali é só para vocês verem. Então vamos considerar o caso que a gente tem medidas de tensão e corrente para uma resistência elétrica de um elemento ômico, né? Vocês não fizeram eletro ainda, né? Mas lembram lá do segundo grau, né? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Ou seja, se eu meço diferentes valores de tensão e corrente, né? Tensão e corrente, eu posso plotar um gráfico que vai ser V, né, no eixo vertical, pela corrente no eixo horizontal, e obviamente que essa razão vai dar uma equação de primeiro grau, e o R é a inclinação dessa curva. Então vai dar aproximadamente uma reta, e essa reta que a gente vai ajustar, né, por mínimos quadráticos em torno desses pontos que estão aqui, o ajuste dessa reta vai trazer o valor de R com seu desvio, né? Então, a gente poderia fazer pela tabela, né, igual a gente fez, encontrar o valor médio e encontrar o desvio padrão da média, usando aquelas mesmas duas expressões, e aí os valores seriam esses, né? Onde a gente teria o primeiro valor de resistência, 1 volt sobre 0,052 de corrente. Segundo valor de resistência, terceiro valor, quarto valor, acha a média e acha o desvio padrão, mas ao invés disso nós vamos fazer isso pelo gráfico, tá? Ao fazer uns gráficos, então, o gráfico de tensão por corrente, a gente vai encontrar o valor de R como sendo a inclinação da reta, e a incerteza vai ser fornecida pelo processo de regressão linear. Então aqui eu ainda vou falar com mais detalhes, mas aqui está a tensão daquela tabela, a corrente, aqui são os pontos que foram colocados daquela tabelinha que a gente tem aqui. Então, 1, 2, 3, são 5 pontos, um em cada volt, 1, 2, 3, 4, 5 volts, valor de corrente. E aí foi feita uma regressão linear, um ajuste linear. Então, a gente vê que a nossa expressão, a relação entre a tensão e a corrente, é uma reta, é óbvio isso pelo experimento. Então, uma equação de primeiro grau, a gente vai ajustar uma equação que é do tipo y igual a bx, onde b vai ser a inclinação da reta. Ao fazer isso, aqui o programa está ajustando então essa expressão, ele vai te falar qual que é o valor da A,
da constante A e da sua incerteza, e do valor de B e sua incerteza. No caso, né, o nosso valor de A, que seria aonde que cruza, essa reta cruza no zero, ela deveria ser próxima de zero, né? Porque se a gente não tem tensão e não tem corrente, é zero, né? Se a tensão é zero aqui, a corrente é zero. Então, esse valor de A que está encontrado aqui, ele daria zero, né? Poderia ter sido até colocado esse valor no meio da tabela, mas o que tem significado físico para a gente aqui, então, é o B, que é a inclinação. E aqui tem o valor de B com o seu desvio, calculado automaticamente pelo gráfico. Então, esse desvio médio quadrático é o desvio médico calculado na mão, igual esse daqui, ó, que a gente fez, só que calculado para o quanto que cada ponto desse se desvia em relação a essa reta. Ela é feita automaticamente. E aí você tira da próprio ajuste, então 20,77 mais isso. Aí eu quero, vamos supor, arredondar esse valor da minha incerteza, que ela não pode ter 4, 5 dígitos. Eu quero colocar com 3, um dígito. Então eu vou truncar ela no 2, então vai ficar 0,3 aqui, que é o que está truncado aqui atrás. E aí eu vou ajustar o meu valor do ajuste para B, que é a nossa resistência, para uma casa depois da vírgula. Então vai ser 0,7. Como eu tenho 7 aqui, eu vou ajustar para 8. Então fica 20,8 mais ou menos 0,3. Então se eu fizesse na mão, eu encontraria 20,7 mais ou menos 0,4. E pelo gráfico eu encontrei 20,8 mais ou menos 0,3. Né? Então pelo gráfico é um ajuste mais automático. Você não precisa fazer a conta na mão. Você só ajusta e tira os valores desse ajuste. Tá bom? Então é esse método que a gente vai usar. E a gente vai ver agora algumas formas de fazer isso em outros programas. E vamos ver como que a gente lineariza também um gráfico. Porque esse gráfico já é linear, não precisa. Mas se a dependência da tensão com a corrente fosse com o quadrado da corrente, a gente teria uma equação de segundo grau. Aí você pode tanto fazer o ajuste de uma equação de segundo grau, quanto você pode, em vez de plotar o i ao quadrado e linearizar esse gráfico. Como que vai ficar sendo a propagação de incertezas calculada, né? Se a gente não tem uma medida direta, né? Aqui é uma medida direta, né? Medimos o R diretamente através do ajuste. Mas muitas vezes o R, aqui o B, né, nossa inclinação, às vezes não seria o R diretamente. Vamos supor que num outro experimento, B seja R, que é a resistência que a gente quer saber, vezes uma constante X dividido por uma outra constante Y. Então nós teríamos que descobrir no final qual que é o valor de R com as incertezas certas. Então vamos ver como ficaria isso, por exemplo, quando a gente tem mais de uma incerteza envolvida, né, que é o que eu estou falando. Então, a gente tem que usar alguns cálculos para calcular a incerteza final. Vamos pegar o caso aqui que a gente tem um volume de um cilindro de gás, quando as dimensões foram medidas por duas réguas diferentes. Uma eu medi o raio da base desse cilindro, com uma régua que tem a precisão de 0,01, e a outra eu medi a altura do cilindro com a precisão de 0,05. Então, elas têm precisões diferentes. E quero calcular o volume e calcular o desvio desse volume, através do desvio dessas duas grandezas que a gente tem. Então, o volume de um cilindro é a área da base, πr ao quadrado vezes a altura, vai descobrir o valor total. Basta substituir, então, π, o rzinho, que é esse valor ao quadrado, e vezes o h ao quadrado. Então, vamos fazer isso primeiro. E depois, a gente iria fazer o cálculo dessa incerteza. O cálculo dessa incerteza, ela tem uma função, que esse cálculo através dessa função polinomial que a gente está mostrando aqui, eu vou explicar ela agora, mas a gente vai ver que pela derivada, através da propagação de erro, pelo uso das derivadas, a gente descobre uma forma geral que vale não só para a função polinomial, mas para uma função que seja seno, cosseno, exponencial. Então vamos tentar entender primeiro a função polinomial, depois a gente vai entender o processo da derivada, depois a gente vai mostrar que a derivada é mais genérica. Então vamos supor que a gente tem uma expressão que a gente quer encontrar, que depende de A, B, C, né? Aqui são os expoentes, né? A tem um expoente P1, B tem um expoente P2, C tem um expoente P3, igual ao nosso volume. Ó. Então nosso volume é um polinômio, onde a gente vai ter R ao quadrado, aqui seria, por exemplo, né, o A seria nosso R ao quadrado, e o H seria o P2 aqui, que seria 1. Então a gente tem uma expressão de um polinômio, e a gente quer saber como que a incerteza de a incerteza de B, a incerteza de C, vão pesar na incerteza do nosso Y. Aqui está a incerteza relativa, né? A variação sobre o total.
seria em porcentagem, né? Nesse caso daqui, a incerteza relativa. Então, como que seria esse cálculo? Então, para calcular o desvio do y em relação a y, depois a gente vai fazer para calcular o desvio de v, do volume em relação ao volume total, vai ser igual à raiz dessa expressão. Então, como é que ela funciona? Então, o primeiro vai ser P1, então o expoente caiu, veio para cá, e aí eu tenho o desvio de A sobre o valor de A, isso elevado ao quadrado, mais P2, que é o expoente do segundo termo, que eu teria medido, né, de alguma forma, cai o P2, vezes o desvio de B sobre B, ao quadrado, mais cai o expoente P3, vezes o desvio de C sobre C ao quadrado. Então, ao fazer essa equação, eu descubro o valor da minha incerteza. Se eu multiplicar pelo valor encontrado de y para o lado de cá, eu tenho a incerteza total. Então, vamos fazer isso aplicado para o nosso volume. Então, o desvio do volume em relação ao volume total vai ser a raiz quadrada de quê? A gente só tem duas variáveis que a gente mediu aqui, o raio e a altura. Então, o raio é o expoente 2, cai na frente, igual caiu aqui P1, vezes o desvio do raio, medido pela régua, né, a incerteza do raio sobre o valor do raio ao quadrado, mais o expoente de h, que é 1, vezes o desvio de h sobre a h igual a 2. Então, se eu quero calcular o desvio do volume, eu só passo o volume multiplicando para o lado de cá. Então, agora é só substituir. Ó. Eu tenho R, eu tenho ΔR, eu tenho H, eu tenho ΔH e eu tenho o volume. Eles estão aqui, né? Eu tenho R, tenho H, estão aqui os valores deles, tenho ΔR, que está aqui, tenho ΔH e tenho o volume total, que é só substituir o R e o H. Então, ao fazer essa substituição, eu vou encontrar o valor do meu desvio. Então, eu vou ter o valor do V mais o desvio. Então, lembrando que isso é o caso que a gente faz quando a gente tem mais de uma medida envolvida e a gente quer saber como que o peso dessas medidas estão influenciando na incerteza do volume. Então, elas estão pesando dessa forma, tá bom? Vamos fazer agora pelo método mais geral, que é através das derivadas parciais. Então, agora a gente vai pegar como exemplo o mesmo polinômio, só que a gente vai aplicar o método das derivadas, como é que ele funciona. Então, o meu erro de y ele vai ser a raiz quadrada da derivada da minha função em relação a a, que é a minha primeira variável, que eu medi, ao quadrado vezes o desvio de a ao quadrado, mais a derivada da função, porque isso aqui é uma função parcial que depende de a, b e c, né? A derivada parcial de y em relação a b ao quadrado, vezes a variação, vezes a incerteza de b ao quadrado, mais a derivada parcial em relação a c, vezes o desvio de c ao quadrado. Repare que não entrou diretamente agora o expoente, mas a derivada, querendo ou não, vai jogar o expoente para baixo. Então, no final, a gente vai ver que, num caso do polinômio, esse caso das derivadas, que é para qualquer função, cai na mesma expressão anterior. Então, vamos fazer isso para o volume. Então, a gente vai calcular a derivada parcial do volume em relação ao raio. Então, cai o expoente 2, 2πrh. Vamos calcular a expressão da derivada parcial do volume em relação a h, é πr ao quadrado. Agora, substituindo a expressão acima. Então, substituindo a expressão acima, a gente tem que a variação do volume é a raiz quadrada de 2πrh ao quadrado, que é esse primeiro termo, essa primeira derivada que a gente calculou ao quadrado, vezes o desvio do raio ao quadrado, mais a derivada parcial do volume em relação a h ao quadrado, que a gente calculou aqui, mais o desvio do h ao quadrado. Ou seja, eu substituindo R, H, ΔR, ΔH que foram dados, eu encontro o desvio. Mas aí vamos tentar chegar com essa expressão na expressão anterior, para a gente mostrar que a derivada parcial, que pode ser usada para seno, cosseno, exponencial, ela gera num polinômio o valor genérico que a gente encontrou naquela equação só para polinômio. Então, se a gente dividir os dois lados pelo volume, πr ao quadrado sobre h, aqui e dentro, né, dentro e fora da expressão, repara que fora da expressão eu vou ter o ΔV sobre V. E dentro da expressão eu vou ter exatamente aquela equação para polinômio. 2, que é o expoente, ΔR sobre R, mais 1, ΔH sobre H. Então, o método das derivadas, utilizando as derivadas parciais, ele cai no método que é utilizado só para polinômio. Então, essa expressão é para ser utilizada somente num polinômio, e essa expressão, por derivadas, pode ser utilizada para qualquer função, seno, cosseno, exponencial e polinômio. E aqui a gente mostrou que a forma de calcular a incerteza dá o mesmo valor do que usando o do polinômio. Então, quando a gente tiver mais de uma variável medida, no caso R e H,
nesse caso, a incerteza gerada no volume devido a essas duas variáveis pode ser calculada dessa forma. Tá? Vamos para a parte dos gráficos, para a gente entender como que um gráfico auxilia a gente descobrir, né, como que as duas grandezas físicas se relacionam. Então, a primeira ideia é visualizar de forma direta a relação entre as grandezas. Então, o comportamento, por exemplo, entre tensão e corrente é linear, é exponencial, é parabólico. Então, na hora de você bater o olho no gráfico, pelo formato dele, você já vai ver se ele é senoidal, exponencial. Você já olha e já sabe de forma rápida qual que seria a correlação entre essas grandezas do eixo x e y. Interpretar o fenômeno físico, o que significa a inclinação desse gráfico, o que a gente tira de informação ao ajustar esse gráfico, né, obtendo informação quantitativa a partir dessa análise. Então, no caso da gente ter aquele exemplo, né, da tensão e várias correntes medidas, essas grandezas são relacionadas pela lei de Ohm, V igual a RI, por elemento ônico. Então, a gente constrói um gráfico que é tensão no eixo vertical, por corrente, que é no eixo horizontal. Colocamos isso dentro do programa, então eu vou mostrar hoje para vocês, eu vou abrir aqui o SciDavis, que é um programa gratuito que vocês podem baixar para utilizar para ajuste de gráficos, né? E vou mostrar no Microfit, que é um programa online que vocês têm acesso sem precisar instalar nada no computador. Se vocês estiverem usando uma LAN house, então basicamente a gente vai passar esses valores de tensão e corrente para uma tabela X e uma tabela Y, e aí depois a gente vai ver os pontos plotados. A gente vai plotar esses dados experimentais. Então aqui está a tensão e a corrente, plotamos. Então a primeira coisa que você tem de observação no gráfico é o quê? A relação linear. Ó, a gente consegue ver que existe uma relação linear entre a tensão e corrente. Então se eu desconhecesse essa resistência que foi medida, eu posso bater no olho nisso e falar que nessa faixa de tensão e corrente é um elemento ômico. Se eu tivesse feito esse mesmo experimento, por exemplo, com uma lâmpada incandescente, a lâmpada incandescente não é um elemento ômico, né? Ela esquenta, então ela varia a resistência de acordo com a temperatura, com a corrente que está passando nela. Então isso aqui seria mais ou menos um aumento não exponencial, mas seria um aumento diferente de um linear. E só de bater o olho eu veria isso. Tá? Então a gente utiliza os símbolos para representar e denominamos os eixos, né? Eixo vertical é a tensão, eixo horizontal é a corrente. Colocamos o título e a legenda no gráfico e fazemos o ajuste da curva. Ao ajustar, né, esses dados experimentais, a gente vai determinar a melhor função que representa a tendência desses dados. E isso a gente obtém através disso as análises quantitativas do elemento em estudo. Então, como ter o valor da resistência a partir do gráfico de tensão por corrente, a gente sabe que V varia linearmente com I, que a gente está observando. Então, a gente vai fazer uma regressão linear e a gente vai encontrar a melhor reta que se ajusta aos pontos, e aí o valor dessa inclinação vai me falar diretamente o valor da minha resistência. Se a gente correlacionar a equação de primeiro grau ajustada, que é essa daqui, com a equação de primeiro grau, que é a relação entre a tensão e a corrente. Então, a gente ajustou y igual a x mais b, tá? E aí encontramos que a inclinação aqui, ó, é 20,8 e a incerteza mais ou menos 0,3. Correlacionando, o nosso y é a nossa tensão V, o nosso x é a nossa corrente I, então A, nesse caso, é diretamente a nossa resistência e a gente pode medir diretamente. Nesse caso, não precisa fazer propagação de incerteza, porque a nossa constante foi obtida diretamente. Se a gente usava o MyCurveFit, que eu vou mostrar para vocês, o ajuste, né, ele já vai chamar de M. Ó. Então, alguns programas vão usar AX mais B, outros vão usar MX mais C, mas basta identificar isso no seu programa. E da mesma forma, eu consigo identificar o coeficiente dessa regressão que foi feita. Está aqui, né, 20,8, mais ou menos 0,3. Então, você trunca o erro, trunca o valor, e aí com o ajuste eu já tenho o valor da resistência obtido diretamente. Esse aqui é feito pelo MyCurveFit. Nós vamos fazer esses dois gráficos hoje, eu vou fazer com vocês, tá? Para a gente ver como é que faz na prática. E esse usando o Linear Fit, que é um programa que é só para celular, é para Android, e ele só faz ajuste linear, então não dá para usar ele com ajustes que não sejam lineares. Ele já está ajustando uma função que é M mais Bx. Então o M, que é o valor da nossa resistência, com a sua incerteza calculada como sendo dm aqui, 0,29. Né?
Então, os parâmetros de ajuste, M, A, vai mudar de programa para programa, vocês têm que ficar só atento a isso. E correlacionar como que a sua inclinação se relaciona com a sua função, e nesse caso é a nossa resistência. E se eu tivesse curvas, né, que não são retas, né, para eu fazer um ajuste de primeiro grau? Então, nesse caso aqui eu tenho, ó, obviamente que, né, não é razoável, né, a gente ajustar uma reta, nem nesse comportamento, nem nesse. Então, o que a gente ajustaria? A gente poderia linearizar esse gráfico, que eu vou explicar como que a gente faz isso. Ou seja, se isso aqui é um comportamento quadrático, né, vamos ver primeiro o que ajustaria aqui melhor, né? Se eu fosse ajustar a função que melhor se ajusta a esses dados, não seria linear, né? No primeiro momento, aqui eu ajustaria, por exemplo, um exponencial, né? Então aqui está esse ajuste em vermelho é o ajuste dessa função, e aqui eu poderia ajustar, por exemplo, uma função que seria seno. Aí eu conseguiria fazer um ajuste melhor. Mas eu posso linearizar também essa expressão. O que é linearizar? Ah, se ela responde como sendo um crescimento exponencial, se eu tiro o ln do lado de cá e o ln do lado de cá, e aí em vez de plotar y por x, para eu ter esse comportamento, eu ploto ln de y nessa coluna. E nessa coluna de cá, eu vou plotar o próprio x, porque quando eu fazer ln do exponencial, ó, o x vai cair. E eu vou transformar esse gráfico numa reta. E aí eu posso fazer um ajuste linear. E aí meu ajuste linear vai trazer a informação do meu b, nesse caso. Então, você pode ajustar uma função que não seja uma reta, ou você pode linearizar o seu gráfico e ajustar uma reta. Como que a gente faz a linearização do gráfico? Frequentemente, né, a gente vai achar que não é linear, igual nesses três casos, né? X varia com quadrado, exponencial ou com polinômio. Então, como que a gente poderia fazer essa relação linear? Vamos fazer aqui no caso do x2. Ó. No caso do x2, se eu quero linearizar esse gráfico daqui, é bem simples, né? Ou de cima. Em vez de eu plotar no meu eixo x, se eu plotar no meu eixo x y por x, eu vou ter um expoente. Mas se eu plotar no meu gráfico y por x2, eu vou ter uma reta. E aí eu tenho que a inclinação dessa minha reta, o valor de A, vai ser o mesmo A que eu tenho aqui. Olha que interessante. Aí eu posso fazer um ajuste linear. Eu vou tentar mostrar esse processo rapidinho, porque eu acho que ele é melhor vendo graficamente. Eu vou usar um programa que eu já tenho aqui, que é o Origin. Tá? Então vamos colocar aqui que a gente tem uma função que não é linear, igual a gente viu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos falar que a dependência dele é com quadrado, né? Seria uma função daquele tipo y igual a ax ao quadrado. Então vamos colocar esse x ao quadrado como sendo 2 vezes o valor de a ao quadrado. Então 2 vezes 1 ao quadrado dá 2, 2 vezes 4 ao quadrado dá 8, 2 vezes 9... Então aqui eu estou pegando um quadrado desse e multiplicando por 2. O quadrado de 3 é 9 vezes 2, 18. O quadrado de 4 é 16 vezes 2, 33. O quadrado de 5 é 25 vezes 2, 50. E o quadrado de 6, 36 vezes 2, 72. Para não ficar tão perfeitinho, né, que isso aqui vai dar um ajuste perfeito, eu vou variar um pouco esses valores. Então vamos colocar aqui 9, 19, pequenos valores que estão desviando desse valor principal, tá? 49, 70. Tá? Para ter uma incerteza, né? Se eu colocar valores que são perfeitos, fixando numa equação, o erro vai dar zero. Então, ó, se eu plotasse esses dois gráficos aqui, eu vou fazer ele em scatter aqui para a gente vê que ele não é uma relação linear, né? A gente consegue ver que ele tem uma certa inclinação. Talvez eu deveria fazer um pouco mais forçado, né? Vamos fazer o cubo. Vamos fazer melhor então. Para ficar um pouco mais óbvio essa função, vamos colocar uma expressão aqui. Então minha coluna B, ela vai ser igual, né? Então está escrito aqui, ó, a coluna B vai ser igual à coluna A. Ele dá um valor maior, porque ali não deu para ver tanto exponencial, né? A coluna A ao quadrado, por exemplo. E eu posso multiplicar isso por um número, que é vezes 2. Eu estava multiplicando por um número, né? Que é vezes 2. Cadê o 2 aqui? O vezes dele é aqui, tá? Esse aqui é desse programa específico.
Vamos colocar o cubo. Pronto, vamos colocar o cubo que vai dar um valor bem grande, tá? Então, se a gente plotar agora esse gráfico, ó, isso, ele obviamente não é um ajuste linear, né? Então, eu queria mostrar isso no outro programa para vocês, mas eu vou fazer mais rápido por aqui, né? Nesse programa é mais simples a gente escrever aqui, né? Aqui seria a nossa função y, por exemplo, e aqui seria nosso eixo x, e aí, ou o contrário aqui, né? X e y. Então vamos supor que isso aqui seja flexão, né? Alguma relação entre flexão de uma haste. Então aqui eu não conseguiria ajustar, uma função linear. Então, como que eu faria para linearizar esse gráfico? Para linearizar ele, eu teria que plotar, vamos colocar aqui, o cubo de y, e não o valor do quadrado dele. Então, em vez de plotar y, se eu plotar y ao cubo, x ao cubo, né, desculpa. Aí eu inverti os pontos aqui, né, gente? Ixi, fiz confusão aqui. Vou inverter aqui 7as y, e esse é o nosso x, 7as x. Não ficou bom desse jeito, né? Não, tá bom desse jeito. Não tem problema. Então aqui é o nosso x, nosso y, né? Então y é x ao cubo. Então se eu plotar, em vez de x, eu plotar x ao cubo, né? Que a gente escreveu que a coluna y, ela está variando com o cubo da coluna de x. Então ela tem esse comportamento que não é linear. Para eu linearizar, em vez de eu plotar em relação a x, eu vou plotar em relação a x ao cubo. Então isso seria uma forma de eu linearizar. Não sei se ele vai gostar aqui de fazer isso. Deixa eu ver se ele faz aqui. Não faz, eu vou ter que fazer no gráfico. Então como que eu vou colocar o valor de x ao cubo aqui? Né? Simplesmente eu vou calcular o cubo de x. Né? Então, 7 coluna values. Então a coluna C vai ser a coluna A elevado ao cubo. Ok. Então, se em vez de eu plotar y por x, eu plotar y por x ao cubo, eu vou linearizar esse gráfico e ele vai virar uma reta. Ele acabou plotando os dois aqui ao mesmo tempo. Deixa eu deletar aqui. Eu só quero que ele plote esse. Ah, tá. Eu tenho que transformar ele em x aqui. 7x, que ele está como y aqui para o programa. Então ele não aceita, tá? Então aqui, ó, só trocar ele aqui para x. 7x. Pronto. Agora ele vai aceitar sendo esse o nosso x e esse nosso y. Né? Então vamos plotar aqui para a gente ver. Perfeito aqui, ó. Ficou uma reta. Então aqui, ó, em vez de se eu plotasse y por x, aqui agora eu já tenho x ao cubo. Agora aqui ele aceita. Então, ó, repare, se eu plotei y por x, eu tenho um comportamento que é de x ao cubo. Se eu plotei y por x ao cubo, eu tenho um comportamento que é linear agora, né? Porque eu estou colocando os valores de x ao cubo aqui. Aí agora sim eu posso fazer um ajuste linear, tá? Então nessa função daqui, ó, só para vocês tentarem entender, nesse primeiro gráfico aqui, vou escrever aqui dentro. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí ou está pequeno? Vamos tentar aumentar um pouco aqui, ó. Né? Acho que vai ficar mais fácil de vocês verem. A gente vai fazer o ajuste deles aqui para vocês entenderem essa linearização, tá? Então, aqui, ó, nesse primeiro gráfico, o que foi plotado? Foi plotado y igual a alguma constante, que eu não sei qual que é, vou descobrir através desse ajuste, x elevado ao cubo. Então, a gente plotou y por x, né? Y é uma função de x, nós plotamos os valores de y da tabela, aqui, e os valores de x da tabela, aqui. E aí a gente está percebendo o comportamento desse cara, cúbico. Aqui, o que a gente fez? Ó? Do lado de cá, em vez de eu plotar o x, eu plotei o x ao cubo. Então, esse é o meu x. Ó. Esse aqui é o meu x, agora. O valor de x ao cubo. Então, eu plotei na tabela, calculei o valor de x ao cubo e coloquei aqui. Ao fazer isso, agora eu tenho uma reta entre y e x ao cubo, onde
o ajuste de um polinômio de terceiro grau aqui, né, de x ao cubo, vai me dar o valor de A, e o ajuste de uma regressão linear vai me dar o valor de A. Só que aqui eu linearizei o gráfico, e aqui eu mantive ele com seu comportamento de polinômio. Então vamos fazer aqui a análise gráfica, análise do gráfico, o fitting, né? Nesse caso seria um fit polinomial para esse gráfico de cá. Então vamos ver se ele já vai de ordem 2, ele já identificou aqui, né? Então vou fitar, não, de ordem 2 não, ele seria de ordem 3, né? Nesse caso, que é x ao cubo. E vamos ver se ele mostra aqui a equação. Não está mostrando. Vamos ver se ele dá certo aqui desse jeito, senão a gente pode escrever, tá? Mas aqui a gente já escreveu que é de ordem 3. Vamos mandar fazer, vamos ver se ele já faz. Isso, ele fez... Ah, não, desculpa, gente, eu botei no gráfico errado. Eu estava clicado aqui. Vamos deletar esse ajuste. Eu quero fazer no gráfico de cá primeiro, tá? Eu estava clicado aqui no selecionado no gráfico, é isso que eu quero fazer. Então, análise, fit polinomial. Vamos abrir a caixa de diálogo dele. Um polinômio de ordem 3, ok. Então, ó, pá, foi ajustado aqui. Foi ajustado uma função, né, de x ao cubo. Então, a gente olhando aqui no valorzinho da tabelinha, né, vamos voltar aqui, ó, essa é a nossa expressão. Aqui ele vai falar na informação, todos os programas vão falar isso, né? Ele está te fornecendo qual que foi a equação que foi fitada. Então, foi y igual a um número que intercepta y0 mais b1 vezes um x elevado a 1, mais b2 vezes x elevado a 2, mais b3 vezes x elevado a 3. Quem me importa aqui? Só o b3, né? O restante não vai ter significado físico para mim. E eles devem ter valores muito baixos. Ó. B1 deu um valor 10 a menos 14, B2 10 a menos 14 e B3 deu o valor 2, que foi o valor que a gente usou na tabela. Né? Então, aqui, ó, se eu pegar aqui a expressão... A gente não vai deixar eu pegar daqui, não. Então, aqui, a expressão que foi utilizada, vamos escrever ela aqui. Ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, né? Então, a função que foi feita foi essa daqui, ó. Intercept, ele está chamando, né? Intercept mais B1 vezes X mais... Então, aqui, ó, só para vocês entenderem que existem essas duas formas de ajuste, certo? Aí no programa ele escolheu, né? B2. Eu poderia ter feito só com B3, tá? Eu deixei o programa livre aí para ele fazer do jeito que ele quisesse. E ele tentou ajustar os três, não tem problema. Espera aí. Espera aí. Isso. Ué. Ele não quer ir para cima, não? Pronto. Ué, não foi, não? Espera aí. Aqui deu algum pau aqui. Ótimo. X ao quadrado. Beleza, agora deu. E o último termo, que é o x ao cubo. Ótimo. Então ele fez o ajuste dessa função, olha só. Intercept, que é onde que ele cruza aqui no zero, que deu praticamente zero, né? 10 a menos 4. Está no erro, o valor mais ou menos o erro é ele mesmo. Então essa foi a curva que ele ajustou. Eu não vou copiar todos os valores aqui, é só para ser um pouquinho mais didático do que só mostrar ali. E aí o valor principal para mim aqui é de B3, ó, que é o valor de A, né? Então olhando para a equação que foi ajustada e a equação do comportamento, né, do nosso problema, eu sei que o B3 é o valor do meu interesse. E B3 deu quanto? B3 deu igual a 2, não é isso? Ele é nosso A, diretamente. Então ele deu aqui, ó, B3, 2, mais ou menos um erro minúsculo. Praticamente não deu erro. Por quê? Eu desviei pouco aqueles valores, né? Como eu criei a função, eu criei uma função que ela ajustou perfeitamente quase. Então ela deu... o resíduo dela deu 10 a menos 29. Então é só porque os dados são falsos, tá? Por isso. Mas eu acho que deu para entender que com o ajuste a gente tirou o valor de B2. Agora vamos fazer o ajuste daqui, ó, dessa função linear. E ele tem que estar o mesmo valor de A. Só que aqui agora a gente vai ajustar uma equação de primeiro grau, porque eu linearizei o gráfico. Então essa daqui foi ajustada
esse valor, e a outra, vamos deixar isso aqui no cantinho, vai ser ajustado uma equação linear. Então, se eu vier na análise aqui agora e fazer um fit linear, eu acho que eu deixei o gráfico errado. Eu deixei o gráfico errado aqui, tá, gente? Vamos dar um Ctrl Z aqui, será que ele volta? Isso, voltou. Eu tinha feito errado, tá? Aqui é o polinomial, tem que clicar aqui no gráfico. Clicando aqui no gráfico, vamos fazer um fit linear. Então, fizemos aqui o fit linear. Beleza, ele tem aqui para nós a mesma relação, a equação que ele usou. Temos aqui a equação e temos o valor de A. Então, a equação é y igual a mais bx. Nesse caso, ele ajustou y igual a mais bx, onde, obviamente, o valor do slope, né, de B, né, que é o slope que ele está chamando aqui, né, slope, ele vale 2. Mais ou menos 0. Ah, por que está 0? Porque eu coloquei os valores, ele deu um ajuste perfeito, né? O desvio quadrático dele, dos valores que eu coloquei, quase 0. Ou seja, eu descobri a mesma constante, que é a constante que poderia ser uma grandeza física, né? Poderia ser a constante elástica, poderia ser a resistência elétrica de um elemento não ômico. Eu descobri o valor dela, ou fazendo um ajuste exponencial, polinomial, que foi nesse caso, ou então eu linearizando o gráfico, em vez de plotar x, eu plotei x ao cubo, linearizei o gráfico, aí eu fiz um ajuste linear. Vocês conseguem ver que as duas coisas são equivalentes. Aqui, às vezes, é um pouco mais difícil de trabalhar, porque você tem que saber manipular o programa, né, para fitar uma função não linear. E aqui é depois de linearizar. Então, voltando aqui, ó, para a expressão, né, aqui ele está mostrando como exemplo fazer x igual a x2, porque a expressão dele é com x ao quadrado. Aqui no nosso exemplo, a gente fez com x ao cubo, para ficar bem diferente, distinto, a função não linearizada da função linearizada. Mas eu queria que vocês acompanhassem o que a gente está fazendo. Então, a gente só plotou o x ao cubo, linearizamos a função, porque ela virou uma equação de primeiro grau, e aí fizemos um ajuste linear e encontramos o valor de A, né? Nesse caso aqui de Bzinho, né? Que é igual a A no nosso caso, de 2. E ele bateu com o valor desse ajuste. E tem que bater, porque é a mesma coisa. A gente só linearizou a expressão. Então, aqui ele está mostrando como que a gente linearizaria uma função exponencial. Então, no caso dessa função y igual a BE elevado a x, se eu tiro o ln de y dos dois lados, ó, o ln de um produto é a soma dos ln's, ln de e é ax, ou seja, se eu tiro o ln de y, agora na minha coluna y, se eu ploto em vez de y, ln de y, eu vou ter transformado essa função exponencial numa função linear. E aí o ajuste linear vai me dar um valor desse A, que vai ter correlação, né, com esse Azinho que tem aqui. E esse ln de B, que é um segundo ajuste, que vai ser o nosso B, vai ser correlacionado com esse Bzinho aqui. Todo mundo entendeu a ideia? Nesse caso dessa expressão, né? Deixa eu tentar mostrar aqui no gráfico. Você teria uma função que é B é ax, né? B é ax. Aí, se você plotar, né, essa função daqui, y e x, ela vai ter esse comportamento exponencial, né? Tudo bem que aqui não é um polinômio, é mais exponencial, né? Isso aqui é uma parábola, né? E se você, ao invés disso, plotasse, só para vocês entenderem, o ln de y, isso ia virar ln de b mais ax. Ou seja, isso aqui ia virar uma equação de segundo grau. Como? Em vez de plotar y aqui, ó, eu ia plotar o ln de y. Só de fazer essa mudança, em vez de y eu plotar ln de y, eu já transformo essa expressão, que é um exponencial, numa expressão que vai ser linear. Ao fazer isso e ajustar linearmente meu gráfico,
eu vou tirar o valor de B como sendo o valor de A do meu ajuste, seria o intercept, e vou tirar o valor de A do meu exponencial do valor de B, que é o slope. Então, seria uma forma de linearizar esse gráfico exponencial. Vocês querem que eu faça esse exemplo também, ou vocês acham que não precisa? Deu para entender a ideia? Eu não estou vendo aqui, porque eu não tenho acesso ao chat, não sei se alguém escreveu. Então, vocês querem que esse caso do LN eu faça ele também para vocês? Deu para entender a ideia do processo? Eu fiz aqui. Hã? De forma geral, até deu para entender. Mas é aquela coisa, qualquer demonstração é sempre boa. Mas tem o outro gráfico ainda, qualquer coisa. Não, depois a gente vai fazer por um valor real. Esse aqui eu estou só mostrando o processo de linearização, né? Vamos fazer aqui então, ó, numa outra tabelinha, né? E vamos escrever essa função aqui, né? Então eu vou ter aqui que meu y, meu x, eu posso colocar o valor que eu quiser aqui, né? Vou colocar, ó, como eu estou criando a função, tá, gente? Vai ficar perfeito. Eu quero dizer assim, o ajuste vai ficar perfeito porque eu estou criando os números, né? E aqui no meu y, né? Eu posso escrever uma expressão que vai ser do tipo b, então o meu b vai ser 5, por exemplo, o meu valor de b, tá? Vezes o exponencial. Ixi, agora tem que ver como é que eu escrevo exponencial nesse programa. Function math exponential. É isso assim, exponencial. Então vai ser 5 vezes. Então estou criando uma função, estou criando essa função daqui de cima, tá? Ó, ela vai ser 5 y, né? Que é a coluna B, ó. Essa daqui. Ela vai ser 5, que é B, vezes o exponencial de A. Qual que é o valor de A? Vamos colocar 3 para ele. Vezes x, vezes a coluna x. Mas o que é a minha coluna x? Ela é a coluna A. Todo mundo entendeu? Então, eu criei essa expressão. Ó. O meu valor de y da tabela, ele vai valer b, que eu chamei de 5, exponencial de ax, onde a eu chamei de 3, e meu x é a própria coluna A. Então, ao fazer isso, ele calculou os valores aqui para mim, e, obviamente, na hora que eu for plotar esses valores, eu vou ter um gráfico exponencial. Né? Como eu coloquei poucos pontos, né, talvez, aqui, ele subiu de uma vez, né? Eu inverti. Calma aí, deixa eu só ver aqui. Não, aqui está o y, aqui está o x. Não, é porque ele sobe muito, né? Eu coloquei um valor muito grande para esse exponencial, ele subiu de uma vez para valores grandes, né? Então, vamos mudar um pouquinho a expressão. Vamos manter esse 5, mas o exponencial aqui, vamos colocar um valor menor. Vamos colocar ele sendo meio, para ele crescer um pouco mais devagar, tá? A ideia aqui é crescer um pouco mais devagar esse exponencial. Então, o valor de A aqui agora eu estou alterando para meio. Aí vai ficar mais bonito o nosso gráfico de ver. Porque senão ele cresceu muito no infinito e aí acabou mascarando o nosso comportamento exponencial. Então, vamos plotar aqui o scatter. Então, pronto. Então, está aqui o nosso gráfico exponencial. A gente não precisa mais dele, né? Dessa expressão. Vamos copiá-la aqui. Y é igual a BAX. Beleza? Está aqui a expressão. Então, se eu quero achar os valores de B e A, eu vou fazer um ajuste exponencial. Aí eu venho cá, análise, fitting, exponencial fit. Ó. Esse programa já tem até a opção. Pá, eu posso olhar aqui, vamos olhar aqui, ó. Eu posso selecionar os pontos, a curva que vai ser, isso tudo não importa. Vamos ver a forma que ele vai usar, ó, que é o que importa para mim. Né? Cadê a equação? Não quer mostrar aqui, peraí. Vamos mandar ele fazer, que eu acho que o exponencial é o padrão, né? Ele não vai ter como function selection. Aqui, ó. Era para ele aparecer a equação aqui. Engraçado, né? Vamos tentar selecionar o gráfico. Ele não fez a seleção, não. Vamos selecionar o gráfico aqui. Acho que eu botei em tela cheia. Vamos fechar isso aqui para não ficar bacalhando. Agora a gente está com esse gráfico. Isso, selecionei ele. Vamos fazer a análise do fit exponencial. Vamos dar um OK. Função selections. Exponencial. Adicionar essa função. Não, peraí.
Ah, tá aqui, ó. Tá aqui as exponenciais, né? Eu posso escolher qual que é a função que eu quero fazer. Tem um tempo que eu não uso, tá, gente? Então, vamos colocar aqui na fórmula. Pronto, ó. Então, eu tenho várias exponenciais que eu posso ajustar. Ó. Ele está me sugerindo exponencial 1, exponencial 2. E aqui eu até estou vendo como é que está ficando o ajuste, ó. Eu preciso de uma que tem um número aqui na frente, né? Ó, não deu também. Exponencial 3. Ó, gostei dessa. Só que ele não poderia ter ele botou A e A, né? A gente quer uma que tenha dois valores diferentes aqui. A gente poderia escrever também, tá? Não é. Não. Ó, gostei dessa. Essa aqui é legal, mas engraçado que ela não tem ainda um termo, né? Não, ela é B elevado a x, mas não é isso que a gente quer também, não. Isso, é essa que eu quero. Então, reparem, ó, vai ficar um pouquinho confuso aqui, né? Que ele inverteu em relação ao nosso aqui, né? A função, né? Mas a gente dá para ver que ela vai ter uma constante aqui, ó, A, que vai ser o nosso B, e ele vai ter um B que vai ser o nosso A. Então essa é a função que ele vai fazer o fit. Então vamos mandar ele fazer aqui. Ele fez o fit. Eu vou mudar aqui na nossa expressão, tá? Só para ficar igual, para não gerar confusão. Eu vou mudar aqui para A e B. E B. Aí fica igualzinho a expressão. Então ele fitou a expressão A exponencial de bx. Ele encontrou A o valor de 5 e B o valor de meio, que foram os valores que a gente colocou aqui na tabela, né? Se eu vier para a tabela aqui, ó, 7 colunas de valores, os valores que a gente colocou aqui na expressão, ok, ó, 5 para o valor de A, foi o valor que ele achou, 5. A gente colocou meio para o valor de B, foi o valor que ele achou. Perfeito. Agora vamos fazer o LN. Vamos plotar esse mesmo gráfico sendo LN. Aí então a ideia seria que se eu plotar agora, vou fazer aqui, mas eu vou colar no gráfico, tá? Se eu fizer o LN aqui, consequente N, o LN dessa expressão, né? Ixi, deu merda. Isso. Se eu fazer o LN dessa expressão aqui, né? Isso aqui vai dar LN de Y igual LN de A mais BX. Então, ao fazer o LN, então, eu vou criar aqui uma coluna. Essa coluna eu vou fazer ela ser o logaritmo niliperiano. Vamos ver como é que essa função é escrita aqui. LN é função logaritmo math. LN. É porque aqui tem as formas de escrever nesse programa, tá, gente? Igual tá aqui, ó, módulo, log, LN, ó, LN é LN mesmo. Então, esse vai ser o LN da coluna Y. E nossa coluna Y é a coluna B, tá? Perfeito? Então, a nossa coluna Y agora, então aqui a gente tinha plotado antes o valor de X, o valor de Y, tá? E agora aqui a gente vai plotar LN de Y. Então, ó, ao mudar o meu plot, igual eu falei com vocês, para Ln de y, eu vou ter uma função de primeiro grau. Então vamos fazer isso. Vamos plotar essa função de y, Ln de y por x. Olha lá, ficou uma retinha. Então vamos colar isso aqui. Então agora eu posso fazer um ajuste linear. Então, em vez de plotar y por x e ter o comportamento exponencial, se eu plotar ln de y por x, eu linearizei o gráfico. E aí meu ajuste linear vai vir de acordo com isso. Ó. Então vamos lá, análise, fitting linear. Vamos mandar ele fazer, ok. Ele gosta de botar isso aqui na frente aqui. Vamos pegar aqui a nossa expressão. Foi plotada então uma expressão do tipo A mais BX. Então A é o nosso LN de A. Então o que a gente tem aqui, né? O A do gráfico aqui, ó, a função do gráfico usada foi y igual a A mais BX. Então o A do gráfico, ele vale o LN de A da nossa função. Talvez eu tinha que deixar ela com maiúsculo, né? E
O B do gráfico, o B aqui, né, do gráfico, ele vale diretamente o nosso valor de B, certo? Então, o B, ó, ele vale meio, que é o valor que a gente colocou lá, certinho, né? Isso coincidiu com o gráfico, aqui, ó. Também foi meio, e o valor de A deu 5. Mas aí eu não tenho o valor de A, tá vendo? Ó, eu tenho o valor do ln de A. Então, tem que calcular o exponencial dessa componente para eu achar 5. Então, tem que ser o exponencial, né? Então, meu A é ln de A. Isso quer dizer assim, né? O A ajustado no gráfico é ln de A. Então, eu tenho que fazer o exponencial para eu descobrir o verdadeiro valor de A da expressão, né? Eu tenho que tirar o exponencial dele. Então, aqui vai ser exponencial de A e exponencial de ln de A, para, no final, eu ter o valor de A. Ficou meio confuso isso, né? Porque esse A é diferente desse A, tá? Vamos fazer diferente aqui. Esse aqui, eles estão tudo em negrito? Vamos botar esse A do gráfico, então, ó, como sendo maiúsculo, tá? Esse A do gráfico é maiúsculo e o ln do A é minúsculo. Acho que fica melhor. Então, o exponencial do A maiúsculo é isso. Ou seja, é só calcular o exponencial. Então, vamos colocar na calculadora aqui só para a gente ver se vai dar certo. Se eu pegar aqui, então, o valor de A, que vale 1,6, e eu fizer a exponencial desse valor, então aqui, ó, 1,6 na minha calculadora. Se eu pegar o exponencial dele, ele tem que dar, teria que dar 5. Eu fiz errado o cálculo. Eu não sei se a calculadora está fazendo certo, né? Que seria o valor do nosso intercept. É 1,6 que está aqui, né? Eu não sei se a calculadora está legal. Vamos ver aqui, ó. A, que é o valor ajustado, que é o intercept, vale 1,6. Eu quero encontrar o valor de A da minha função, que é o 5, que eu multipliquei lá atrás. Aqui é porque eu fiz o ln. Então, a minha função, ele encontrou o ln de A. Ah, não, então é o contrário, tá, gente? O A é isso, é o ln de A. Eu tirei o exponencial de A, o exponencial de K, não tá certo. O exponencial de A teria que dar 5. Ele deu 2,7, né? Então, tá, 1,6. 1,6. Eu não sei se ele está calculando certo aqui nessa calculadorinha daqui, viu? Ah, tá, 1,6 exponencial. Vamos ver se é isso aqui. Agora vai dar, peraí. É o exponencial de 1,6. Ou é ponto que tem que usar? 1,6. Não, 1,6 exponencial. Nesse caso, não sei, essa calculadora... Vamos fazer pelo gráfico aqui, que eu acho que vai ser melhor. Peraí. Então, se eu botar aqui um valor. Sim, 1,6. Aqui vai ser exponencial da coluna D. Deu 4,95. Beleza? Ficou meio avacalhado aqui. Então, a calculadora ali que eu não estava sabendo usar do computador, tá? Então, ó, ao calcular o exponencial... então, aqui, ó, a gente teria aqui o A, depois da linearização, né? O A feito no ajuste, ele vale o ln de A. Então, eu tenho que tirar o exponencial dos dois lados, ou seja, o exponencial do A do ajuste vai me dar o valor de A. Aí eu fiz aqui o exponencial de 1,6 e deu 4,95, que é próximo do 5 que a gente usou. Então, era só para mostrar os dois exemplos, tá? Como que vocês linearizam uma função e faz o ajuste linear com ela.
Essa que seria a ideia do que eu mostrei para vocês. Só um minutinho aqui, tá, gente? Eu só tenho que dar um recado aqui e Professor, o senhor ainda está mutado. desculpa, eu mutei aqui e comecei a falar. Tá, então aqui é onde vocês podem pegar os programas que eu vou mostrar, o SciDavis e o Microfit, e aí a gente vai fazer um desses dois exemplos que estão aqui agora, um desses dois exercícios. Tem um que é para fazer o ajuste linear, que é esse, e tem um que é para fazer linearizar, tá? Eu vou fazer o linear com vocês e deixo para vocês fazerem o 2 em casa. Então, dá uma lida aqui, eu vou precisar só um segundinho atender ali e já volto, tá? Vocês dão uma lida no que está sendo proposto, a gente vai fazer ele agora usando um daqueles dois programas. Bom jantar. Opa. Vamos lá então, né? Então a ideia seria, vocês estão me vendo? Então, né? A ideia seria fazer um gráfico, né? Então aqui foi feitas várias medidas de deformação da mola através de várias massas que foram colocadas. Cada massa tem uma força-peso, que é o ECMG, e essa força-peso está empurrando para baixo a nossa mola. Então a ideia é utilizar o ajuste desse gráfico, sabendo o valor de K, a gente ajustar o ajuste de X pela massa, né, que é o que está aqui, para a gente encontrar o valor da nossa inclinação, e a inclinação vai ter o valor de G e de K. E depois a gente pode utilizar o método da derivada parcial para descobrir a incerteza da gravidade. Então nós vamos medir a gravidade através de um sistema massa-mola. Então, vamos fazer isso daí usando um daqueles dois programas que eu falei com vocês. Vê se aqui vai ficar
Vê se vai ficar muito pequeno para vocês enxergarem. Tem aqui o que vocês querem que eu use? O MyCurveFit, que é esse que é online, ou vocês querem utilizar o SciDavis? Eu vou fazer um dos dois, tá? Tem um tutorial deles, os dois são bem simples de usar. Qual que vocês preferem? O primeiro, alguém se pronuncia aí ou eu escolho aleatoriamente? Então, ambos, ó, só para mostrar aqui, tanto o SciDavis vai ter uma tabela XY, depois que você preencheu essa tabela XY com seus dados, você vai vir aqui em Plot, Scatter, que é o pontos, e depois você vai vir em Análises, provavelmente Plot, deve ser em Análises Fit Linear, esse daqui, ó. O Correlate, Autocorrelate, Fit Wizard, ó, ele vai abrir provavelmente, no caso não tem pontos, né? Aí você escolhe qual que é o tipo de fórmula que você quer aplicar, etc. Esse é um dos programas, então, que é o SciDavis, né? É bem parecido com aquele que eu usei, que é o Origin. E um outro programa que está aqui também disponível, online, acho que eu vou usar ele, que ele já está aqui, é esse MyCurveFit. Então, a gente pode colocar os valores de compressão aqui, vamos lá, 0,0, aí é ponto que ele aceita? Isso. 16. Então, estou colocando aqui, ó. Ele quer que a gente faça esse gráfico, onde a gente vai colocar X, né, que é a deformação, a compressão, e do outro lado, em Y, ele quer que a gente coloque a nossa massa. Então, vou fazer um gráfico de... É isso que ele falou? Não, desculpa, o contrário. A compressão vai estar no eixo Y. Aí depende do que você quer fazer. Tanto faz você fazer x por y, y por x, vai inverter só essa constante que está aqui, né? Então, se eu faço o contrário. Se esse é meu eixo y e esse é meu eixo x, essa é a inclinação. Se eu inverter os dois, a minha inclinação vai ser o inverso dessa função. Eu vou deixar do jeito que está aqui, tá? Então, o valor do meu eixo y, vamos falar assim, que é esse daqui, é o x. Então, é esse daqui, na verdade, né? 0,016... 0.033, 0.049, 0.065, 0.083. Está aqui os valores de Y, que é esse valor que está aqui de X, e o valor da massa, que vai ser meu eixo X, está em quilo, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1. Então, ó, automaticamente ele já fez a minha função ali, tá? Ele está só mostrando com uma linha, tá? Nesse caso. Ele não fez ainda o ajuste, não. Mas dá para a gente ver que é uma relação linear, né? Como é que chama o nosso eixo Y aqui? Ele é a compressão. Compressão em metros. Ok. Ele não troca lá, não? Tem que escrever nos dois lados. Já não gostei desse programa. Tem programas que ele já passa para lá, né? Então, aqui, ó, se clicar no gráfico, coloca aqui compressão. E nesse eixo de cá, o eixo Y, não, desculpa, o eixo X, ele é a nossa massa. Em quilogramas. Ok. Então tá aqui a massa em quilogramas pela compressão, tá? E aí ele quer que a gente faça um ajuste linear e descubra o valor dessa função. Então eu vou abrir aqui eu acho que é mais fácil fazer isso utilizando aqui o bloco de notas, tá? Vamos abrir ele aqui. Eu tenho que fazer umas anotações para vocês terem uma compreensão melhor. Então, só para a gente ver aqui, ó, vamos abrir no meio da tela. E aqui eu quero o nosso programa linear que está aqui. Então, só para vocês entenderem, vamos colocar aqui qual que era o problema. Cadê? Tá, então só para vocês entenderem, né? A nossa função é que a força... Opa, nesse sistema daqui. Vamos lá.
Tá, nesse sistema, na hora que eu coloco as massinhas ó, em cima disso, eu tenho que a força-peso é igual à força elástica feita pela mola. Não é isso? Então a força-peso, ou a força elástica, né? A força-peso é mg e a força elástica é kx. Então, se eu faço várias medidas de x para várias medidas de massa, eu consigo ter essa relação linear. E aí ele sugeriu a gente usar a expressão x, isolando x, g sobre k vezes m. Então a gente vai plotar um gráfico, nós vamos plotar um gráfico ó, de x aqui, em metros, que é a compressão, por m, que é a massa, em quilogramas, tá? Só para tentar identificar. E aí a gente vai ter uma inclinação. Essa inclinação, né? Essa aqui é uma equação de segundo grau, aonde, se a gente for olhar a nossa expressão, x é o y, a não tem um significado para nós no primeiro momento, e nosso b é o g sobre k vezes a massa. Então, a correlação que a gente tem aqui, nosso x é o m, é o eixo x, e nosso y é o x. Então, a gente, ao fazer o ajuste linear, ó, nós vamos descobrir o valor de b. Então, b do ajuste do gráfico vai ser g sobre k, e o erro de b vai ser alguma coisa. E aí, depois, com o erro de b, a gente vai descobrir o erro do g, tá? Que é a parte mais complicada desse processo. Eu vou apagar isso aqui agora aqui. Vamos voltar para o nosso gráfico. Só um minuto, deixa eu achar ele aqui. Vamos voltar aqui para o gráfico. Então, eu vou fazer um ajuste linear. Fit, linear expression, ele está calculando, pá, fez o ajuste. Tá aqui os valores, ó. Então, vamos lá. Ele fez o ajuste para nós. Ele ajustou uma função. Vocês não sei se vocês estão conseguindo ver que está pequeno aqui, né? Eu vou fazer ela maior aqui, ó. Então, ele ajustou uma função aqui, ó, que é y igual a mx mais c. Então, ele y igual a mx mais c, foi a função que ele ajustou. Onde ele encontrou o valor de m, que é o nosso de interesse, né, que é o nosso g sobre k, como sendo 0,083 mais ou menos. Que é, vamos olhar primeiro o valor da incerteza antes de colocar, né? A incerteza de m está aqui em cima, dm. Onde é que está a incerteza desse programa daqui? Tá osso de ver aqui. Vocês entenderam? Porque a expressão é y igual a mx mais c. Aí ele tem na tabelinha aqui, ó, o valor de m e o valor de c. Mas ele não calculou o desvio, não? Será que ele não acha o erro, esse daqui? Ou então está escondido aqui num desses caras aqui de baixo. Vamos ver aqui. Fit method, advanced. Vocês entenderam? Eu não estou achando ali o erro. Ele fez o ajuste e achou o valor de m. Tá, aí de uma forma mais leiga, a gente vai fazer com outro programa que eu acho que ele é melhor do que esse. Se esse aqui não der o valor do erro, só para vocês entenderem. Então, nosso m, ele vale g sobre k. E ele falou que no programa aqui, ó, ele ajustou o m e ele valeu 0,083. Então, se eu quero descobrir o valor de g, ele vai ser o m ajustado no gráfico vezes o valor de k dado. Então, o m é 0,083 vezes o valor de k, que é 120. Então, isso aqui vezes 120 vai dar o valor de g. Vamos calcular aqui. 120 vezes 0,083. Então, isso vai dar 9,96. Então, aqui deu 9,96 metros por segundo ao quadrado. Então, esse seria o valor de G calculado, tá? Só que esse programa, pelo que eu estou vendo aqui, o MyCurveFit, ele não coloca a incerteza. Eu não estou vendo a incerteza aqui, pelo menos, né? Ele te dá o valor do slope, o valor do intercept,
Mas cadê os desvios? Né? Eu não estou conseguindo visualizar eles aqui. É a primeira vez que eu estou usando esse programa também, tá? Ele me parece que ele não mostra. Ou ele mostrou aqui, vamos ver, ó. Consegui abrir melhor. Ah, ele mostrou. Então tá aqui, ó, 0,083 e a incerteza dele, 0,01. O C vale 0,0. Vocês estão conseguindo ver, gente? Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouco mais a tela, ó. Então ele tem aqui, tá, gente? Está escondidinho, ó. Ele passou o valor do M. Deixa eu aumentar mais aqui, que não tem desculpa para vocês não verem, né? Então ele passou aqui, ó. Ele ajustou uma função do tipo mx mais b. Aqui é o valor de m, o erro dele. Aqui é o valor de c e o erro dele. Então, legal, ó. Nós temos a incerteza de m. Então, vamos calcular qual que é o erro associado à gravidade devido ao erro do k e o erro do m, que é aquela ideia das derivadas parciais que a gente viu, tá? Vamos aplicar isso aqui. Então, joga esse cara para o lado. Deixa eu ver se ele aceita eu copiar esse valor, né? Não aceita. Então, ele está aqui escondidinho. Ele não aceita eu copiar o valor. Então, vamos virar a página aqui. Não, acho que dá para fazer aqui mesmo. Eu vou apagar essa coisa toda aqui, que ficou bem feio essa letra aqui. Nós vamos fazer isso aqui de novo, tá? Então, é 0,083, 0,01. Então, vou aumentar aqui para ficar mais fácil de eu escrever na tela também. Então, beleza, ó. Ele fez um ajuste, vamos lá. O programa fez um ajuste que é do tipo y é igual a mx mais c. O valor de m que ele ajustou foi 0,083 mais ou menos 0,01. Beleza? E a gente sabe que o m, ele vale, pela nossa expressão, né, a inclinação, que é o b, que é o nosso m, ele vale g sobre k. Então, como que eu vou achar o erro de g? Então, a gente já viu que a gravidade vai ser o m da inclinação vezes o valor de k. O k já foi passado como sendo 120, mais ou menos, vamos voltar aqui, 120 mais ou menos 10, mais ou menos 10, tá? Newton por metro. Então, como que a gente vai calcular? A gente quer calcular G mais ou menos o desvio de G. Então, G a gente já viu que é fácil de calcular. A gente multiplica M, que é 0,083, por K, que é 120. Aí aqui a gente achou que era 9,96. 9,96. E como que vai ficar o erro de G? Agora é tranquilo, ó. Então, a gente, para encontrar o erro de G, ele vai ser a raiz quadrada da derivada de G em relação a... A gente tem MK, né? Em relação a M. Isso aqui é o quadrado vezes o desvio de M, mais a derivada parcial de G em relação a K. Pô, gente, tá horrível aqui, né? Nós vamos aplicar, ó, só para vocês verem aqui, tá? Nós vamos aplicar essa expressão aqui, ó. Essa expressão que nós vamos aplicar para achar o erro. Porque a gente tem agora duas dependências de G. O erro de M e o erro de K. Tá? Então a ideia é aplicar essa expressão. Então vamos lá. A raiz da incerteza de derivada de G em relação a M ao quadrado, vezes o desvio de M ao quadrado, mais a incerteza de G, a derivada de G em relação a K, vezes o desvio de K ao quadrado, raiz. Então, a derivada de G em relação a M é K. Então, aqui eu vou ter K vezes delta M ao quadrado, mais a derivada parcial de G em relação a K, que é M, mais delta K ao quadrado. Né? Raiz. Isso aqui é elevado a meio. Olha que legal, nós vamos conseguir perceber quem que está pesando mais para essa certeza. Então, o valor de K é 120, vezes o erro de M, que é 0,01 ao quadrado. Então, esse aqui é um termo, e o outro termo é
m ao quadrado, 0,083, vezes a incerteza de k, que é 10 ao quadrado. Isso tudo elevado a meio. Tá? Então, vamos fazer a continha aqui rapidinho na calculadora, só para a gente ter uma noção. É 0,01, opa, 0,01 vezes 120, não, desculpa, é o quadrado, né? 0,01 vezes 0,01, a gente tem isso, vezes 120, 0,012. Aqui era o quadrado também, né, gente? Desculpa, aqui, ó, só para voltar na expressão aqui para não ficar erro. É tudo ao quadrado, tá? Então eu só esqueci de levar o quadrado aqui, ó. Esse cara. Vamos calcular de novo. Calculadora, isso. Então vamos multiplicar 120 por 0,01 e elevar ao quadrado. Acho que é mais fácil. Então 120 vezes 0,01 é esse número. Vezes ele ao quadrado é esse valor daqui. Então aqui a gente tem 1,44. 1,44. Primeiro termo dessa raiz, mais esse primeiro termo, 0,083 vezes 10. Então, 0,083 vezes 10. Isso aqui é elevado ao quadrado. Deixa eu ver errado ali, eu levei a 100, tá? 0,083 vezes 10. Isso elevado ao quadrado. Então, vezes 0,083. Eu multipliquei, ó, eu multipliquei errado aqui, tá? Um fator 10. Então, vou multiplicar por 10 aqui. Mas eu acho que vocês entenderam, né? É porque ó, o teclado aqui tá horrível. Então, é esse que é o valor, né? 0,688. Então, aqui seria 0,688. Ou seja, olhando aqui os dois, quem que está trazendo mais imprecisão para a nossa medida? Quem está trazendo mais imprecisão está sendo esse termo de cá, né? O termo que tem a ver com o desvio do valor do gráfico, obtido pelo gráfico. Então, fazendo essa conta aqui agora, 1,44 mais 0,688 e tirando a raiz quadrada, 1,45. Né? Praticamente deu esse. Né? Não, deu esse, não, deu raiz, né? 1,45, que é a raiz. Então, ficou sendo 1,45. Existe 1,45? Não, não existe, né? Então, na hora que a gente for calcular o G, deu 9,96, mas nosso erro está na primeira unidade. Então, o G encontrado aqui é 9, mais ou menos, 1 metros por segundo. A gente trunca aqui ele no primeiro número, trunca aqui... não, 9 não, né? Que era 96, então ficou 10, né? Se aqui, né, meu desvio de G, eu vou truncar ele em 1, aqui eu vou truncar em 10. Então vai ficar 10 mais ou menos 1 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Entenderam a ideia? Então eu mostrei para vocês como que a gente... a ideia da aula de hoje foi como que a gente pegou então os dados de um problema, plotamos graficamente ele nesse programa virtual aqui, né, do MyCurveFit, tiramos os dados da inclinação, correlacionamos a inclinação M com G sobre K, que veio da nossa expressão, e encontramos qual que é o valor de G, medido indiretamente pelo gráfico, e o seu desvio pelo método das derivadas parciais. Tá? Então, era essa a ideia que eu queria mostrar para vocês hoje. Eu acho que agora vocês aprenderam o principal. Vamos deixar de compartilhar a tela aqui. Então, vou fechar a aula, tá? A parte de gravação aqui. E aí a gente dá